Bom, eu vou demonstrar aqui o servidor para vocês. É esse aqui, como eu falei, muito compacto. E aí, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente já tem uma baia que é para o leitor de disco e o leitor de CD que não tem. Então, a gente tem a possibilidade de colocar um leitor de disco aqui, e aqui começa a primeira vantagem desse tipo de servidor. Eu posso usar essa baia para colocar uma dock de HD. Então eu consigo colocar um pool de HD aqui ligado à placa RAID lá que eu vou instalar na PCI. Então eu consigo ter mais espaço para armazenamento. Aqui eu tenho uma chavezinha, né? São duas chaves. E aqui eu tenho 4 baias de disco e elas todas são ligadas por essa entrada aqui na placa para a entrada do RAID da placa que é 0 e 1 e que eu vou puxar para outra PCI que eu vou instalar. Então aqui eu tenho 4 baias, são padrões. Deixa eu abrir aqui. Então aqui vocês têm um disco de 240 GB, tá? Com a baia. Eu tenho aqui um disco de 2 teras, onde minha ideia é colocar 4 discos de 2 teras, para poder a gente ter aí um RAID 5 ou RAID 6. Eu vou definir ainda melhor, ou talvez um RAID 10, a gente vai verificar com calma no próximo vídeo. E aqui eu tenho as minhas baias, onde eu consigo tranquilamente tirar e colocar. Lembrando que a HP fazia até um tempo atrás, não sei como é que está agora, ela mandava as entradas, já as baias já prontas para uso, né? A gente sabe que tem empresa aí que manda só a caixinha e quando você vai puxar para colocar o disco, você tem que comprar a baia, né? Então a gente sabe que tem empresas que não colocam essa baia. Então aqui as 4 baias e percebam que aqui não tem a placa. Eu tirei a placa para fazer a manutenção aqui com vocês. Então vamos fechar aqui. Vamos virar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma ventoinha única. E eu tenho aqui entrada USB, eu tenho entrada VGA, eu tenho entrada eSATA aqui, caso você queira usar para fazer um backup do backup. Então você tem aqui nessa estrutura todo o seu NAS com um ponto de backup centralizado, e você tem aqui um eSATA como um backup secundário para que você consiga tirar e levar para qualquer outro lugar. Vou virar aqui. Então aqui, ó, eu tenho aquela entrada onde eu posso colocar para armazenamento de disco. É um espaço relativamente bom para colocar esse armazenamento de disco. Então aqui eu tenho o meu servidor completamente disponível para poder instalar aqui no mínimo uns 4 HDs SSD ou HD 2.5, enfim, eu tenho um espaço aí bastante interessante para colocar mais discos. Então, uma vez feito isso, eu faço, aqui eu tenho 4 portas USB, e aí eu adiciono meus discos e instalo meu servidor. Mas vamos para a placa que é mais importante nesse momento. Bom, essa é a placa. Percebam que ela é uma placa Mini TX, é uma placa bastante pequena. E ela tem aqui alguns conectores. Eu tenho o PCI Express, eu tenho a entrada para o RAID já embutido na placa-mãe, que faz o RAID 0 e o RAID 1. Eu tenho aqui uma porta USB interna, né? Se você quiser instalar o sistema operacional nessa porta USB, o que algumas pessoas fazem. Eu tenho aqui um conector de ventoinha. Eu tenho aqui todos os conectores ligados à minha fonte. Atrás eu tenho a eSATA, VGA, Gigabit e 2 USB. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou trocar aqui, vou colocar na verdade a pasta térmica aqui dessa máquina, porque ela não deve ter mais, tá? Então eu vou abrir aqui. Para estar efetuando a troca. Percebam que está bastante ressecado já. Não tem nada praticamente.
E o processo de instalação é bastante simples, você vai dar o boot pelo pendrive, no meu caso foi o pendrive, e vai iniciar o TrueNAS. O TrueNAS é baseado em FreeBSD, como eu já falei, e o processo de instalação é bastante simples. Você vai escolher a opção instalar, você vai escolher em qual disco você quer instalar, você vai definir a senha do root e ele vai questionar você sobre a criação da partição swap. Ele mesmo já cria ela para você. Feito isso, ele vai fazer o processo de instalação em percentuais. Após o processo de instalação, ele vai solicitar a remoção do pendrive. Feito isso, ele vai reiniciar e vai iniciar já o TrueNAS de forma nativa no seu disco rígido. Lembrando que a interface DHCP, a interface da placa de rede já está ativa para DHCP. Então você vai ter o seu IP já disponível na rede, que posteriormente você pode trocar.